Muito boa noite para você que acompanha a programação da TV Novo Tempo. Hoje estamos começando o assunto com o tema da semana. Estima-se que até 2050 o homem chegará a Marte. Já foi achado água por lá durante essa semana. Mas e você, mudaria daqui do planeta Terra? Em que situação e por quê? Para isso temos de volta aqui ele que é um intelectual, é produtor aqui da TV Novo Tempo, está de volta ao nosso programa, Isaac Rezende, para conversar um pouco sobre esse assunto. Temos ainda a mensagem musical por Douglas e Marcele e, é claro, pastor Gilson Brito com uma mensagem de esperança ao seu coração. O programa Além dos Fatos começa agora. Lembrando a você que estamos lá nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, blog, a gente vai falar tudo certinho agora aqui para você. Estamos no Instagram, @AlemDosFatosNT. Tem foto lá, curte, comenta, daqui a pouco a gente manda abraços aí para vocês. Temos também o nosso Facebook, facebook.com/AlemDosFatos. A gente postou lá essa nossa pergunta de hoje, que seria: você mudaria para outro planeta? Por quê? Pois é, comenta lá, daqui a pouco a gente vai ler aqui alguns comentários, algumas opiniões e fala também o que você está achando do programa, mande seus abraços, o que você gostaria de ver aqui, sugestões, a gente está aberto aí para isso. E temos também o nosso e-mail alemdosfatos@novotempo.com, por lá você consegue pedir a revista que já o pastor vai estar apresentando, o nosso blog também é a mesma coisa e está atualizado, viu gente? novotempo.com/alemdosfatos. Se você também quiser rever algum programa, divulgar, temos também o nosso canal no YouTube, youtube.com/AlemDosFatosNT. Entra lá, divulga o nosso canal e vamos assistir Além dos Fatos. Hoje vamos falar sobre a descoberta do homem em Marte. Acharam água salgada por lá, mas será que dá para viver já? Vamos dar uma olhada. Após a descoberta que em Marte existe água salgada, as expectativas de que possa haver vida no planeta aumentaram. O que antes era apenas um planeta desolado, empoeirado e sem vida, Marte tem correntes de água líquidas que fluem pelas encostas de maneira alternada. Foi o que afirmou a NASA na última segunda-feira. Segundo ela, essa é a evidência mais forte até o momento de que haja água no planeta vermelho. Marte não é seco, um planeta árido que pensávamos no passado. Hoje nós estamos indo para anunciar que, em determinadas circunstâncias, a água líquida foi encontrada em Marte. O estudo, assinado por 8 autores e publicado na segunda-feira em uma revista americana, baseia-se na análise detalhada das imagens obtidas pela sonda MRO, lançada em 2005 pela NASA. Com o espectrômetro instalado na sonda, os cientistas detectaram sinais de minerais hidratados nas montanhas, onde os raios de Marte foram percebidos durante a observação do planeta. Estes raios, que parecem sazonalmente na superfície de Marte, revelam a água salobra fluindo pelas encostas das colinas de Marte. A cor da água escurece em estações quentes e clareiam quando as temperaturas caem. Segundo os pesquisadores no estudo, evidências revelam a hipótese de que os raios que aparecem em vários lugares da superfície de Marte refletem a atividade da água salobra. Um dos cientistas mais renomados do mundo e que defende a teoria de que não existe um Deus criador, disse em entrevista para o jornal El País que a raça humana terá que sair da Terra se quiser sobreviver. É isso aí, a gente foi para as ruas, como sempre, né, perguntar se as pessoas gostariam de se mudar aqui da Terra, mesmo com toda essa violência, falta d'água aqui, e olha só o que eles responderam. E agora acharam água em Marte, você mudaria para lá? Não. Que não, melhor ficar aqui mesmo. Se aqui tá ruim, lá deve estar pior. Não. Mesmo com tudo isso acontecendo, todos os problemas do planeta Terra... Então, independente se eles não cuidam, pelo menos o que está acontecendo no planeta Terra, imagine para mandar todo mundo para Marte. Eu acho impossível. Não haveria como, não nesses tempos de hoje. Com certeza não. Não. Por quê? Porque lá não tem homem bonito, então... Eu não.
tá bom aqui. Por quê? Ah, não tem jeito não, não adianta, o problema é o ser humano, mudamos pra cá, pra lá, tanto faz. Não tem água que salva nós, não. Eu acho que não, ficaria por aqui mesmo. Por quê? Ah, porque eu gosto do Brasil, eu gosto daqui, eu acho melhor aqui. Por aqui é melhor. Qual seria a única situação que o senhor sairia do planeta Terra? Última coisa seria que acabasse tudo. Eu tinha que sair daqui, né? Fazer o quê? Ficar aqui? Talvez morta? Sim. Daí iria para onde? Busca o céu, nosso lugar é lá. É isso aí, a gente já tem aqui em nossos estúdios Isaac Rezende. Muito obrigada por voltar aqui, receber o nosso convite, tão prontamente voltar. Isaac, boa noite para você. Prazer, boa noite. Isaac, agora estão falando assim que existe vida, meios de vida lá em Marte. Provavelmente daqui 30 anos levem uma colônia para lá, de seres humanos para lá, para tentar uma nova civilização. O que você acha de tudo isso? Realmente existe vida? Tem como viver, sair desse planeta? As evidências que o pessoal tem encontrado são bastante contundentes, né? Alguns meios já como oxigênio, água mesmo, que foi essa grande descoberta agora. Na verdade, não foi uma descoberta, mas uma confirmação no estado líquido, né? Que é estranho a gente falar água em estado líquido. Água líquida, né? Mas já havia fortes indícios de água no estado vaporoso, né? Em estado sólido, as geleiras que tem lá. Mas agora outros indícios de que realmente existem elementos sustentáveis para a potencial colonização do planeta para lá. Agora, se isso vai acontecer ou não, o tempo vai dizer, né? Exatamente. E a gente está com uma enquete lá na internet, lá no nosso Facebook, que diz o seguinte: você mudaria para outro planeta? Por quê? Algumas pessoas disseram não mudaria, não mudaria. Aliás, a maioria dizendo que não mudaria. E a Lucineide, ela disse assim, não mudaria, adoro o meu Brasil, embora o Brasil seja um país dentro do nosso planeta. Mesmo com tanta violência, ela ainda gosta de morar aqui no planeta Terra. Mas tem muita gente que, mesmo com tudo isso que a gente está falando, violência, falta d'água, que muito em breve, segundo os noticiários, não teremos mais água, ainda não quer mudar para lá. E aí, Isaac? Tem uma controvérsia, assim, é que tá ruim. Não é uma controvérsia, porque a gente é acostumado com aquilo que nos é familiar, né? Por mais que exista essa possibilidade, tudo tá ruim e a gente tem uma esperança de talvez uma outra coisa, mas a gente não conhece, é tudo muito inóspito, tudo desconhecido. Você vê as fotos, é deserto atrás de deserto, areia atrás de areia. Né? A gente não consegue visualizar ou projetar, talvez, essa possibilidade. Então, mesmo com tudo de ruim que a gente tem, né? Acha água em Marte, mas não acha água em São Paulo, né? Não sei, o pessoal está mais acostumado com aquilo que é mais seguro, por mais complicado, por mais escasso que as coisas estão ficando, né? E aqui, ó, o Lilou Santos, ele diz o seguinte: acredito que se houver algum outro planeta habitável, só os mais poderosos irão para lá, mas graças a Deus que não tem. A minha pergunta agora para você é a seguinte: existe uma esperança para quem ficar aqui na Terra, essas pessoas que estão falando não vamos sair daqui, não vamos para Marte, não vamos para lugar algum. Existe uma esperança para quem ficar aqui na Terra, na sua opinião, como um estudioso não só de notícias, mas também da Bíblia, né, Claro. Isaac? Olha, se a gente for analisar a coisa humanamente falando, né, é muito complicado, porque do jeito que as coisas estão, no ritmo que as coisas estão, a entropia, que é a lei do desgaste natural das coisas, é muito forte. Ainda mais com essa mentalidade do ser humano do jeito que a gente explora as coisas, do jeito que a gente destrói o meio ambiente. Esses dias eu estava lendo um texto falando como a nossa mentalidade, principalmente como brasileiro, é de pensar só no aqui e agora, né? A gente não planta para colher. A gente Dos ceifa, nossos filhos, nossos a gente não netos. pensa para daqui a 30 anos. O importante é agora, por isso que a gente compra a prazo, enfim. Essa mentalidade de só pensar no agora. Então, não importa o que vai ser do planeta daqui a 50 anos. Nossos filhos e netos que cuidem desse problema. Então, é muito complicado a gente falar humanamente falando, mais uma vez, né, ressaltando, falar de esperança aqui nesse planeta. Mas, quando a gente vai para a Bíblia, existe um outro viés, uma outra visão sobre o problema do mundo. E você acredita que um dia sairemos desse planeta? Todos, o mundo inteiro, sejam ricos, pobres, todo mundo sairá desse planeta? Claro, biblicamente falando, quando a gente olha para as Escrituras, há essa esperança da gente poder sair desse planeta que está se desgastando. E a Bíblia promete não só a gente viver num outro lugar,
mas na verdade retornar para uma terra completamente restaurada, né? A gente não vai talvez precisar ir para um outro planeta, começar tudo de novo, né? A Bíblia promete uma restauração total deste nosso planeta, com nossas cachoeiras, com nossas visões lindas. Imagina isso hoje, como já é tudo desgastado, imagina quando for tudo restaurado, né? Aí eu não vou querer ir para Marte também, não. Eu também não, viu? Isaac, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. O Isaac, que é produtor do Arena do Futuro, Hiperlinkados. Manda um recado aí para o pessoal assistir os programas, Isaac. Tá aqui nessa câmera. Pessoal, por favor, eu quero convidar vocês para assistir o Hiperlinkados, o Arena do Futuro. O Hiperlinkados passa todo sábado, 8 da noite, e o Arena do Futuro nas sextas-feiras, às 10 da noite. Fica o convite aí para vocês assistirem. Forte abraço. Certo. Isaac, muito obrigada mais uma vez. Agora vamos de música com Douglas e Marcele. Por mais que eu pense dizer as palavras certas, por mais que eu tente escolher o caminho estreito, por mais que eu busque te ver em cada detalhe do meu dia, eu ainda tropeço. Por mais que eu tenha amor pela tua palavra, por mais que eu veja além, eu tenho medo. Por mais que eu ouça a tua voz no barulho desse mundo, eu ainda tropeço. Suficiente é o amor de Deus por mim, suficiente pra mudar quem eu sou e o que eu fiz, em quem Ele vê em mim. Por mais que espere em ti, me esqueço. Por mais que eu fale de ti, eu não mereço. Por mais que eu sinta a tua mão conduzindo meu caminho, eu ainda tropeço. Suficiente é o amor de Deus por mim, suficiente pra mudar quem eu sou e o que eu fiz, em quem Ele vê em mim. E o medo já se foi, a paz de Deus aqui. Escuto a sua voz falando a mim. E o medo
medo já se foi. A paz de Deus aqui, escuto a sua voz falando a mim, suficiente. É o amor de Deus por mim, suficiente pra mudar quem eu sou e o que eu fiz. Suficiente. É o amor de Deus por mim, suficiente pra mudar quem eu sou e o que eu fiz, em quem Ele vê em mim. É isso aí, daqui a pouco tem mais Douglas e Marcele para vocês. Agora vamos falar para você que participou da nossa enquete. Muito obrigada para você que mandou seus abraços. Sintam-se todos abraçados, mesmo que a gente não fale aqui o seu nome. Mas vocês são muito importantes para nós aqui da nossa equipe. Vamos para o Facebook. Você mudaria para outro planeta? Por quê? A Marilene Dias diz, não, aqui na Bahia, na região sul, tem muita água, cachoeiras lindas, jamais trocaria por outro planeta. Vou aguardar a volta de Jesus aqui mesmo na Terra. E deu risada. Loi Belinha disse, não mudaria, porque quero ficar aqui até a volta de Jesus. Jobides de Oliveira, mudar de planeta não resolve os problemas da humanidade. Os homens podem ter muito conhecimento, mas o único que sabe de todas as coisas é Deus. O Marlon Oliveira Lima disse, não, eu já estou acostumado com os problemas daqui. Acho que eu não iria lá nem para conhecer Marte, ele diz. Seria a mesma coisa que se meter numa floresta sem estar preparado. Seria a morte na certa. Walter Aquino, ele diz, eu já tenho um destino, a Nova Jerusalém. Passagem de ida com estadia eternal. E agora eu vou ao lado aqui do pastor Gilson Brito, que já está a postos com a sua Bíblia. Tudo bem, pastor? Tudo ótimo. E você? Tudo certo também, pastor. Tanto o Walter Aquino, que como eu disse, ele falou da Nova Jerusalém, e o Elivando Rodrigues, ele diz, não, aguardo novos céus e nova terra. Pastor, o senhor vai falar sobre esse planeta, essa terra, esse novo céu, essa nova Jerusalém? Que planeta é esse? Vai ter alguma coisa aí? O senhor vai trazer uma esperança que vai todo mundo junto lá para cima? Ou não sei para onde que a gente vai? No Além dos Fatos, a esperança está sempre em pauta. Com certeza. Lamentavelmente, não vai todo mundo lá para cima. É mesmo, mas pastor? Todos quantos queiram poderão ir. Então não tem essa questão de rico ou pobre, quem tiver dinheiro, nenhum. Tiver condições de ir numa nave espacial. O que define assim. Quem vai é outra coisa. Vamos falar sobre isso. Então vamos falar sobre isso. Agora, só alguns abraços antes da gente dar um recadinho aqui, pastor. Quem participou com a gente no Instagram, o Armando Galvão 41 e Jucina Ribeiro. Glória a Deus por este canal abençoado e por pessoas com tanta excelência. Um abraço para todos vocês que participaram. Pastor, quero saber que hoje o senhor está ao vivo aqui com a gente, mas no fim de semana o senhor vai estar em algum lugar diferente, não vai? Isso aí, nós vamos estar na Caravana Novo Tempo de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. É isso aí, então vamos dar uma olhadinha, porque o VT está explicando direitinho pra gente. Roda o VT. A Rede Novo Tempo não para de crescer. Já estamos presentes em 13 países e mais de 800 cidades somente no Brasil. São mais de 240 milhões de pessoas alcançadas através da TV, rádio e internet. Mas não queremos parar por aí. Ainda existem muitos que precisam ouvir uma mensagem de amor, carinho e esperança. Nós queremos fazer parte do seu dia a dia por meio dos nossos apresentadores e cantores. E também queremos que você faça parte da nossa família. Por isso, vamos aí na sua cidade. Caravana Novo Tempo. Não perca! Caravana
semana da Novo Tempo lá em Petrópolis. O senhor sabe onde, pastor? Manda o endereço aí. Ginásio Poliesportivo Petropolitano. É quase um trava-línguas. Ginásio Poliesportivo Petropolitano. 7h30 da noite. 7h30 da noite. 19h30. Não esqueça, você tem um encontro marcado com o pastor Gilson Brito lá e também um monte de gente aí da Novo Tempo. Agora vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco o pastor vai falar dessa mudança aí de planeta, de terra, Nova Jerusalém. É já já. A gente volta daqui a pouquinho, pastor. Bendito seja o nome do Senhor, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Isto é Romanos capítulo 11, verso 36. Além dos fatos, inédito e ao vivo. Assim é melhor, não é? Muito bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu lhe agradeço de todo o coração por sua audiência, por sua companhia, por me permitir agora entrar na sua casa e ter o privilégio de estar na sua presença. Muito obrigado porque você escolheu a Novo Tempo, o canal da esperança. Eu estive nestes últimos dias em Sorocaba, interior de São Paulo, e também em Goiânia, a linda capital do estado de Goiás. E eu aproveito e mando um abraço para todo esse povo lindo e querido que encontrei por aí. Gente muito boa. Eu recebi muitos papeizinhos com pedidos de mandar abraços, outros não escreveram, mas falaram. Alguns nomes eu confesso que eu já esqueci, outros até ainda tenho na mente, mas eu não teria condição de mencionar tantos nomes, até porque eu esqueceria alguns, não é? E a relação é muito grande. Então me perdoe por não mencionar o seu nome, mas receba um abraço sincero, você que esteve com a gente lá em Sorocaba e também nesses últimos dias em Goiânia. Hoje eu estou muito feliz, especialmente por dois motivos. Você é meu amigo, eu vou lhe contar. Os amigos gostam de compartilhar suas alegrias. Ontem a minha filhinha, que estava na Ásia, em Bangladesh, um dos países mais pobres do mundo, participando de uma missão humanitária como voluntária da ADRA. A ADRA é uma agência adventista internacional de ajuda humanitária. E a minha filha passou esses 9 meses lá cumprindo uma missão humanitária. E ontem a Kathleen voltou e eu estou muito feliz. Eu agora posso todo dia dar um cheirinho nela, né? Isso é maravilhoso, né? Como nós amamos os nossos filhos. E outra razão por que estou feliz também é porque amanhã eu vou completar mais um aninho de vida. Amanhã eu vou completar 38 anos. Isso aí, 38. 38 anos que nasci no reino de Deus. 38 anos que fui batizado. Não é de idade não, tá? De idade eu tenho 49. Estou um caquinho de velho, né? Ah, que nada. Eu estou um coroa enxuto, graças a Deus. Agora há pouco corri 7 quilômetros. E só não fui aos 10 porque não dava mais tempo, eu tinha que vir para cá, não é? Mas eu louvo a Deus porque Ele tem me abençoado em tantos sentidos, inclusive me dado saúde, mas nesse momento a minha gratidão maior é pelo meu aniversário de batismo. Eu tive a alegria no meu batismo de ser batizado juntamente com o meu irmão, o Júlio, e 38 anos se passaram e o Senhor tem nos abençoado e nós temos permanecido nos seus caminhos. Eu louvo a Deus por isso. E você, quanto tempo você tem que foi batizado? Batizado assim, mergulhado na água, como demonstração da sua decisão, da sua convicção de seguir o caminho do Senhor, de andar com o Senhor Jesus Cristo. Talvez você foi batizado há poucos dias. Esse mês de setembro, especialmente, muita gente foi batizada, né? Alguns ainda serão também. Talvez o seu batismo seja muito recente, ou então você já tem vários meses, se não muitos anos de batizado, como eu tenho. Eu não sei quanto tempo você tem, mas eu louvo a Deus se você tem permanecido no caminho do Senhor. E se eu estou falando para alguém, e certamente estou, que ainda não foi batizado assim, mergulhado na água, como demonstração de arrependimento pelo pecado e decisão de viver uma nova vida ao lado de Cristo, eu convido você, é claro, para que você busque a igreja, procure o pastor.
se você crê na palavra do Senhor de todo o seu coração, se você está decidido a andar nos caminhos do Senhor, então vá à igreja, procure o pastor e peça o seu batismo. Você entra no site www.encontreumaigreja.com.br. Entre nesse site e você vai encontrar uma igreja adventista do sétimo dia mais próxima da sua casa. A TV Novo Tempo pertence à igreja adventista do sétimo dia. Procure a igreja mais próxima da sua casa, fale com o pastor, peça o seu batismo, porque é maravilhoso andar nos caminhos do Senhor. Eu quero lhe apresentar o presente que a gente sempre traz, que a gente sempre mostra aqui, a revista Verdades para o Tempo do Fim. Se você ainda não tem essa revista, é só pedir que a gente lhe manda com todo prazer. Isso é um presente que a Novo Tempo lhe dá. Não vai lhe custar absolutamente nada. Através dessa revista, você estará estudando a Santa Bíblia e com certeza você será abençoado pelo estudo da Palavra do Senhor. Outro dia eu encontrei uma senhora que me disse assim: pastor, eu assisto todos os programas Além dos Fatos e o meu marido ouve. E eu imaginei assim, bom, talvez ele ouve pela Rádio Novo Tempo, mas em seguida ela me disse assim, eu perguntei para ela, eu disse, mas como assim, ele ouve, é pela rádio? Ela falou, não, pastor, e na hora eu pensei, bom, talvez ele tenha deficiência visual, né? Por isso ele apenas ouve. Mas ela disse assim, pastor, é porque ele cobre a cabeça. Eu disse, mas como assim? Bom, aí eu entendi, não é? Eles assistem ao programa já deitados no próprio quarto, televisão no quarto, mas o marido cobre a cabeça. E eu disse, mas por que ele faz isso? Ele disse, ele é durão, pastor, ele é durão, ele cobre a cabeça, mas eu sei que ele fica ouvindo tudo. E eu disse, legal, então eu quero aproveitar agora e mandar um abraço para você que está me ouvindo aí debaixo do lençol, você que cobriu sua cabeça com cobertor, mas está quietinho ouvindo, Deus seja louvado por isso. Não tem problema você cobrir sua cabeça, o importante é que você continue com seus ouvidos abertos e que o Senhor, pelo Espírito Santo, também abra o seu coração para que você entenda a palavra do Senhor. Eu não me importo que você não me veja, até porque você não está perdendo grande coisa. O importante é que você ouça, porque esta é a palavra de Deus para você. A nossa proposta aqui na Novo Tempo é anunciar o Santo Evangelho, as boas novas de salvação que todos os homens precisam conhecer e viver. Vamos orar juntos? Oremos ao Senhor. Pai querido, te peço agora que Tu me ilumines, Senhor, ao abrir Tua palavra, para que todos nós possamos entendê-la perfeitamente e que esta palavra produza frutos para a eternidade em nossa vida. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ao texto bíblico. Se você tem aí a Bíblia e quiser acompanhar, eu sei que alguns sempre gostam de buscar na própria Bíblia. Estou procurando aqui na minha Bíblia Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. E vou ler os versos 1 e 2. Está escrito assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estas são palavras, como já disse, do apóstolo Paulo. Se você estudar de forma um pouco mais profunda essa carta, você vai ver que o tema de Paulo na carta aos Romanos é a justificação pela fé. Em palavras simples, justificação pela fé significa assim: nós, seres humanos, somos pecadores. E quando, através da fé, nós buscamos a graça de Deus, então o Senhor nos justifica, ou seja, o Senhor nos perdoa. Aqueles que são pecadores são declarados justos. Quando, através da fé, eles se apropriam do favor imerecido que Deus nos concede, a sua bendita graça. Paulo trabalha do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos com a ideia de que o homem é justificado pela fé, quando, como já disse, ele se apropria da graça de Deus. Esse é o tema predominante da Epístola aos Romanos. A partir do capítulo 12, nesses últimos 5 capítulos da carta de Romanos, Paulo então começa a mostrar os efeitos práticos da justificação pela fé. E a ideia é simples.
A ideia de que essa fé que nos justifica também nos santifica. Quando o homem tem um encontro pessoal com o Senhor e é pelo Senhor justificado, perdoado, ele também é, pelo próprio Senhor, através da fé, ele é santificado, ele é transformado. Eu gosto sempre de dizer assim, que o povo que Deus salva, ele transforma. O povo que Deus justifica, ele também santifica. A verdadeira justificação pela fé, ela produz santificação, ela produz santidade. E Paulo, especialmente nesses 2 versos que nós acabamos de ler, ele faz exatamente um pedido, uma solicitação, que ele chega a dizer: eu rogo, eu imploro, eu suplico a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E o pedido dele é no sentido de que agora que nós somos perdoados, justificados pela fé, que nós vivamos em verdadeira santidade, que nós consagremos nosso corpo, nossa mente e nosso espírito ao Senhor. Nossas faculdades físicas, mentais e espirituais sejam dedicadas a Deus, para que nós tenhamos uma nova vida pelo poder desse Deus que nos justifica. Por isso ele começa assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Era muito comum nos tempos do Antigo Testamento, isso foi estabelecido pelo próprio Deus, os filhos de Deus demonstrando o seu arrependimento e a certeza do perdão de Deus. Ao pecarem, eles levavam animais, especialmente cordeirinhos, para serem sacrificados em cima do altar do Senhor. Era um sacrifício de um animal morto, que representava o Senhor Jesus, que viria e daria a sua vida por nós. Paulo diz: irmãos, é hora de nós apresentarmos um sacrifício vivo, nosso próprio corpo. Em outras palavras, ele está dizendo assim: vamos viver para Deus. E esse sacrifício, além de vivo, deve ser também santo, ou seja, que nós nos separemos para vivermos para a glória de Deus e que seja um sacrifício agradável, ou seja, que seja espontâneo, que seja voluntário. E Paulo diz assim: tudo isso, na verdade, é o vosso culto racional. Ou seja, é uma entrega consciente, é uma escolha feita de coração, é uma escolha racional, é uma escolha onde nós estamos seguros de que estamos vivendo para a glória de Deus. Mas eu quero trabalhar especialmente no verso 2, quando Paulo diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformem com este mundo. Essa expressão mundo aí não tem a ver com o aspecto físico do planeta. Paulo não está dizendo assim: olha, não se conformem com esse planeta aí. Claro que não, esse planeta foi criado por Deus, nós assim cremos. E nós, seres humanos, fomos criados para viver aqui, não é em Marte nem em nenhum outro lugar. Deus nos criou para vivermos aqui, nesse planeta. Então ele não está se referindo ao aspecto físico, até porque nós temos que cuidar do nosso planeta. Nós não devemos idolatrar, venerar a natureza como alguns fazem, porque nós cremos que a natureza é criação de Deus, quem deve ser adorado é Deus. Mas nós temos que cuidar da natureza, cuidar do nosso meio ambiente, afinal este é o nosso lar. Então quando ele diz não se conformem com este mundo, não é em relação ao planeta. E também não é em relação às pessoas, não se conformem com as pessoas deste mundo, desprezem, ignorem, maltratem, claro que não, muito pelo contrário, né? Nós cristãos devemos abençoar as pessoas, devemos procurar compreendê-las, ajudá-las, amá-las. O verdadeiro cristão trata todas as pessoas bem, sem preconceito, trata com bondade, trata com carinho. Então, quando ele diz assim, não se conformem com este mundo, não é em relação ao planeta e nem às pessoas. Existem, inclusive, outras versões que dizem assim, não se conformem com este século, ou então com essa época. Essa é a ideia. Não se conformem com essa realidade presente. Ou poderia dizer, com esse estilo de vida relacionado, preso, ligado ao pecado. Não se conformem com essa maneira de viver em oposição à vontade de Deus, de alienação do querer, do propósito, dos desígnios de Deus. Não se conformem com essa realidade.
é que ele está escrevendo aqui para pessoas que supostamente já foram justificadas pela fé. Pessoas que já se encontraram com Cristo e tiveram o perdão dos seus pecados e agora, pelo poder de Deus, estão tendo o privilégio de ter uma nova vida. Paulo diz, ei, vocês não podem se conformar com essa realidade presente. Não se conformem com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em vez de conformados com o mundo, nós devemos ser, diz Paulo, transformados. E essa transformação ocorre quando o Espírito de Deus renova a nossa mente. A vontade de Deus, que antes, quando éramos conformados com o mundo, parecia ruim, parecia desagradável e imperfeita, no momento quando o Espírito Santo começa a renovar a sua mente e você é transformado por Deus, aí você percebe que essa vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Você então a vivencia, você a experimenta. É como se Paulo estivesse dizendo, irmãos, se em vez de conformados com o mundo, vocês tiverem a mente renovada pela atuação do Espírito Santo e vocês forem consequentemente transformados por Deus, aí vocês vão entrar em harmonia com a divindade. Vocês não vão estar mais separados de Deus, pelo contrário, vocês vão estar ligados ao Senhor. De uma mente carnal, natural, viciada no pecado, vocês passarão a ter uma mente espiritual, que em outro momento Paulo diz que é a própria mente de Cristo. Você passa a ter uma mente que tem prazer nas coisas de Deus, em viver em santidade. Isso não é maravilhoso? Eu pensei numa ilustração bem simples, para ajudar você a compreender este assunto. É algo bem simples. Eu ouvi isso há muitos anos, quando ainda era bem jovem. Vamos pensar aqui que alguma senhora, você aí que está me assistindo, que é uma dona de casa, está chegando o final de semana e você pensa fazer um bolo lá em sua casa, para a sobremesa aí do final de semana. E você, para fazer o bolo, junta os ingredientes, não é? Então você pega uma vasilha e vai colocando dentro os ingredientes do bolo. Vamos pensar em alguns ingredientes assim básicos. O que seria para fazer bolo? Farinha de trigo, tá bem? Claro, né? Farinha de trigo, leite, ovos, açúcar, o fermento. Depende do tipo do bolo, né? Mas eu imagino que esses são alguns ingredientes básicos. Você coloca tudo numa vasilha e vai misturando. Claro, uma coisa de cada vez aí, tem todo um esquema, não é? Tem que seguir direitinho a receita. Mas põe tudo na vasilha, mexe e prepara ali a massa do bolo. Aí você pega uma forma de bolo. Existem formas quadradas, formas retangulares, formas assim circulares, não é? Redondas, tem forma de todo tipo. Você pega a forma e unta a forma. Passa assim um pouquinho de óleo em toda a forma. Ou então pode ser manteiga, né? Ou margarina. E aí você joga um pouquinho de farinha de trigo e balança. É mais ou menos assim. Confesso que eu nunca fiz, mas eu tenho ideia de que é assim. Você ajeita ali e unta a forma. Aí você vai pegar aquela massa que está na vasilha e derramar dentro da forma. E aí logo a massa se esparrama e ocupa todo o espaço. Você pega a forma e leva para dentro do forno, que de preferência já deve estar previamente aquecido. Coloca a forma dentro do forno e você fica naturalmente esperando aí o bolo assar. Passa um tempo. Quando você imagina que o bolo já está assado, não sei se você faz assim, mas eu me lembro que a minha mãe fazia assim. Você pega um palitinho e enfia no bolo. E quando você tira o palitinho, se ele estiver bem sequinho, é sinal de que o bolo está assado. Olha aí, pelo menos a teoria eu tenho. Ok, você percebeu que o bolo está assado, aí você desliga o forno, espera um pouco, tira o bolo lá de dentro, coloca em cima de uma mesa, espera esfriar. Depois que está frio, você põe um guardanapo sobre a mesa e aí você emborca a forma, vira assim de boca para baixo, né? E dá uma batidinha na forma. Aí cai em cima do guardanapo, em cima da mesa, aquela massa molenga que se esparrama pela mesa e sai pingando pelo chão. É assim? Claro que não. Quando você emborca a forma, cai o bolo. E a pergunta é, qual é a forma do bolo? Ora, qual a forma do bolo? A forma do bolo é a forma da forma.
Se a forma é quadrada, o bolo quadrado. Imagine um bolo, uma forma quadrada, e você dá uma batidinha e vira e cai redondinho. Aí você fala, misericórdia, o que é isso? Ora, isso é bobagem, isso não acontece. A forma do bolo será sempre a forma da forma. Quando Paulo diz assim, não se conformem com este mundo, ele está dizendo, não tenham a forma dessa forma. Vocês estão aí dentro da forma e também dentro do forno, não é? Esse mundo é um verdadeiro forno que está assando a gente, que está tentando fazer com que nós tenhamos exatamente a sua forma. Você está dentro da forma, está dentro do forno. Mas Paulo diz assim, não tenham a forma dessa forma. Não se conformem com o mundo, não se deixem moldar pelo mundo. Em vez de conformados, transformados. Se o mundo for quadrado, então você que é justificado pela fé, que está vivendo em santidade, seja redondo. Se o mundo for redondo, então seja quadrado. Mas você e o mundo não se associam mais. Porque, como disse Jesus, os seus filhos, estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Eu me lembro uma vez que estava conversando com um rapaz. Gente muito boa, um moço muito querido. Ele era membro de uma das minhas igrejas. Um moço inteligente, responsável, trabalhador, um verdadeiro príncipe. Estudante universitário, ele era muito meu amigo. E um dia ele chegou para mim e disse, pastor, eu já não aguento mais. A pressão está muito grande, especialmente lá na faculdade. Eu tenho alguns colegas, pastor, que eles insistem comigo o tempo todo para eu participar de uns esquemas com eles. E aí eles bebem, enchem a cara, eles fumam, alguns deles usam drogas. E além do mais, eles estão sempre num esquema assim, envolvendo mulheres, eles se prostituem. E eles ficam me chamando e eu digo que não. E aí, pastor, ele disse, é muito bullying, é muita pressão. Eu já não aguento mais, eles ficam zombando de mim. E eu disse para ele, mas você... É importante não apenas que você diga não, é importante que você diga as razões da sua fé. Exemplo, se chama para você se prostituir, você diz não, mas eles vão dizer, mas você não é homem? Claro, eu sou homem, graças a Deus, sou muito macho, mas eu não vou com você nesse esquema, porque eu decidi que eu vou me unir sexualmente a uma mulher que me ame e que eu também ame. Alguém que me respeite, que tenha compromisso comigo. É por isso que eu não vou nesse esquema, não é porque eu não seja homem. Aí ele me disse assim, pastor, eu já falei isso 1000 vezes, pastor. Eu já expliquei porque eu não bebo, porque eu não fumo, porque eu não uso drogas. Eles sabem de tudo, mas mesmo assim eles continuam zombando de mim. E eu vi que ele estava assim, tadinho, tão estressado, que aí eu tive uma ideia. E eu disse assim para ele, acho que você devia dar uma zombadinha também de vez em quando, porque, afinal de contas, não é? Ninguém é de ferro. Aí ele me olhou e disse assim, mas pastor, como assim? Eu disse, até na hora de zombar assim, você procura evitar extremos, então de repente você pode até ser bíblico. Use, por exemplo, eu disse para ele, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, ele disse, mas como é, pastor? Olha, você chama especialmente esse que lhe assedia mais, lhe pressiona mais, está incomodando mais você e que diz ser seu amigo e quer te levar para o bem, quando na verdade só quer te levar para o mal. Chama essa pessoa e diz assim, olha cara, sabe por que eu não vou nesse esquema com você? Porque eu faço parte de uma raça eleita. Isso é 1 Pedro 2, 9. E ele vai dizer, mas como assim raça eleita? Houve uma eleição, você diz, houve uma eleição. E eu e a minha raça, nós somos eleitos. E ele vai dizer, eu não estou entendendo nada. Você diz para ele assim, é que isso, na verdade, é um sacerdócio real. Agora você entendeu? E ele vai dizer, como assim? Você é um sacerdote? Aí você diz, sacerdote e rei, meu irmão. Não é só sacerdote, não, é rei também. E ele vai dizer, mas eu não estou entendendo você. Você diz, olha, na verdade, esse negócio de raça eleita, sacerdócio real, é uma nação santa. Mas como assim você é santo? Você diz, sou santo, eu e toda a minha nação. Que nação é essa? É a nação brasileira, você diz, não, é uma nação invisível aos olhos humanos. Não entendeu ainda? Não, aí você diz assim, é que esse meu corpinho aqui, saradinho, malhadinho, e que você está tentando fazer de tudo para que eu coloque bebida alcoólica, coloque drogas e me prostitua. Sabe qual é o problema? É que esse meu corpinho aqui, ele é propriedade exclusiva do Senhor. E o Senhor a quem eu sirvo, ele disse que eu não posso e não devo me envolver nessas coisas. E aí eu disse para ele, sabe o que esse seu colega vai dizer? Vai dizer que não entendeu nada.
Aí você diz assim para ele, então vem cá. Agora eu vou dizer algo mais para você. Eu quero pedir você para não comentar com outras pessoas, porque isso pode gerar problema para mim. Isso pode gerar muito assédio, talvez a imprensa vai me procurar e vai me colocar em situação difícil. Mas como assim? O que tem com você? Você me acha estranho, não é? Ele vai dizer, sim, eu acho você muito esquisito. Você vai dizer, eu compreendo você. Eu sei que você me acha esquisito e de fato eu sou. E agora eu vou lhe explicar a razão dessa minha esquisitice. E ele vai dizer, diga para mim. E você diz, olha, eu vou te falar, mas você não fala para ninguém. Promete? Prometo. Então tá bom. Você chega perto dele e diz assim, é que eu sou um alienígena. Eu sou um extraterrestre. E o camarada vai dizer, o quê? Você está louco? Não, eu sou um alienígena, eu sou um extraterrestre. Eu estou no mundo. Agora você está usando Jesus. Você falava de Pedro, agora você está usando palavras de Jesus. E quando Jesus entra, resolve. Você diz assim, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. E você pode até acrescentar e dizer assim, olha, eu estou esperando o meu pai. Lembra do ETzinho lá do filme? Eu estou esperando o meu pai. O meu pai um dia vai me buscar. E ele vai aparecer nas nuvens dos céus e vai me levar para lá. E esse seu amigo vai dizer, como assim? Que história é essa? Você diz, é assim mesmo. E aí você volta para Pedro e diz assim, e até que meu pai venha, eu tenho uma missão. A missão de proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vem você também das trevas para a luz. E aí você regala os olhos e diz assim, vem, vem. E sabe o que o camarada vai fazer? Ele vai se mandar, porque tem gente por aí que tem medo de ET, e se ele acredita nisso, vai correr. Agora, a outra razão porque provavelmente vai correr, é porque ele vai achar você louco. Que nos considerem loucos, mas que não nos façam pecar. É preferível ser tido como louco para o mundo e sábio para Deus, a ser considerado sábio para o mundo, porém ser louco diante de Deus. Você compreende? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Que adianta o homem, disse Jesus, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ei, acredite nisso. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, está escrito. Por isso, para o homem carnal, para o homem natural, as coisas espirituais são loucura. Razão porque muitos acham que é loucura essa ideia de que um dia Cristo virá em glória e nos levará para a eternidade. E nós passaremos, segundo o Apocalipse, 1000 anos fora deste mundo, em algum momento, em algum lugar glorioso com o Senhor. Depois dos 1000 anos, está escrito que essa terra será purificada por fogo e nós viveremos a eternidade aqui. E o Senhor fará novos céus e nova terra, nos quais habitam justiça e paz, e esta será a nossa eterna morada com o Senhor. É verdade que para o homem carnal e natural, o homem não convertido, tudo isso é loucura. Porque a pessoa que ainda não passou pelo milagre do novo nascimento é cega, surda e nula quanto a essas verdades espirituais. Por outro lado, diz a Bíblia que a sabedoria do mundo também é loucura diante de Deus. Eles nos consideram loucos e para nós eles são loucos. É louco de cá e louco de lá. Você tem que escolher de que lado você vai ficar. Se você vai preferir a loucura do mundo ou a loucura de Deus. Eu prefiro estar com Deus. Eu prefiro crer no que Deus diz e não naquilo que os homens pensam. Eu quero convidar você também para crer. Nós vamos ter o prazer de ouvir outra vez o Douglas e a Marcele cantando. E eles cantam da bendita graça do Senhor, porque é pela graça que nós alcançamos a eternidade. Ouça a música, em seguida a gente ora. Cristo nos revela com eterno amor o seu sacrifício pelo pecador. Cristo nos convida a obedecer. Ele quer mudar o nosso ser. Muitos rejeitaram
libertação e desperdiçaram a salvação. Mas Cristo transforma a quem o aceitar. Ele tem poder para a vida mudar. Somente pela graça receberás a salvação. Somente pela graça do Senhor, confiando na verdade, viverás na eternidade. Somente pela graça do Senhor. Quando escolhermos a Cristo servir, nós o seguiremos. Deus vai nos unir à obra que Cristo faz no coração, livra do pecado e traz perdão. Muitos rejeitaram a libertação e desperdiçaram a salvação. Mas Cristo transforma quem o aceitar. Ele tem poder para a vida mudar. Somente pela graça receberás a salvação. Somente pela graça do Senhor, confiando na verdade, viverás na eternidade. Somente pela graça do Senhor, somente pela graça do Senhor, do Senhor. Quando você recebe a graça de Deus e pela fé você passa a andar com Deus, você e eu continuamos sendo da terra, mas nós já não somos mais do mundo. Não somos cidadãos do mundo, tentando fugir do planeta. Somos filhos de Deus, que querem voltar para casa, querem voltar para os braços do Pai, querem viver na presença do Pai, na companhia do Pai. Eu às vezes fico pensando se é bom viver nesse mundo, com tanta tristeza que há, né? Com tanta insegurança, tantos problemas, tantas perdas, tantas dores. Imagine como será quando a eternidade começar. Quando tudo isso que é consequência do pecado não existir mais, quando o Senhor fizer novas todas as coisas, como vai ser maravilhoso viver quando a eternidade começar. Que o Espírito de Deus toque sua vida, toque seu coração e lhe faça crer, lhe faça receber a bendita graça, para que você viva com esperança até o glorioso dia quando o Senhor cumprirá sua promessa final e nós estaremos juntos para sempre com o Senhor. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais este programa, por esse momento de estudo na Tua Palavra. E, ó Deus, eu te peço, por Tua bondade, Senhor,
Que nessa hora a tua graça seja extensiva a todos quantos participam desta prece. Que corações se abram para te receberem. Que a bênção do Senhor seja real na vida de cada um de nós, para que creiamos e um dia estejamos no teu reino eterno. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E mantenha sempre com você o que diz a Bíblia, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fique na paz. Um grande abraço. Tchau.